Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Momento com Deus em Família. Nós queremos convidar você para participar conosco, ficar até o finalzinho do nosso programa. Se você tiver alguma contribuição, alguma pergunta, pode escrever nos comentários, pode enviar nas nossas redes sociais, Geração para Cristo, e convide seus amigos, suas amigas, sua mamãe, suas cunhadas para vir participar conosco. Você já realiza aí na sua casa esse momento onde você lê a palavra de Deus e ora com os seus filhos? Ainda não? Então venha participar desse programa, porque hoje ele está muito especial. Temos uma convidada muito especial, né, Fernanda? Verdade. Eu vou convidar a Fernanda para apresentá-la para nós. Tá Nós aqui. estamos bem felizes com a participação dessa linda, maravilhosa Bruna Botelho. Isso Seja mesmo. muito bem-vinda, Fernanda. Bruna Botelho é a conhecida mamãe por vocação. E eu vou apresentar falando que eu conheci em 2018 o perfil do Instagram dela e estava falando aqui para ela que mudou minha vida, porque trouxe a importância de ter um culto doméstico em casa. Eu já sabia da importância, mas assim, parece que caiu a ficha da real importância, do tamanho da responsabilidade de discipular os nossos filhos. E a Bruna, então, ela é uma mãe incrível, a gente acompanha um pouquinho da rotina dela e eu quero que ela conte aí dos filhos, do marido e como que começou tudo isso. Bruna, contigo. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha vida conversando. Geralmente eu estou narrando a partir do Instagram, né? Como a Fernanda falou, eu tenho Instagram Mamãe por Vocação, conto um pouquinho da nossa vida desde 2017. Então, a Fernanda começou comigo cedo aí, 2018. Eu estava bem no comecinho ali, com as crianças. Eu tinha só 3 meninas na época, mas hoje eu tenho 5 filhos, sou casada há 11 anos, moramos em Florianópolis e deixa eu ver o que mais. Não é isso, é basicamente isso. As minhas crianças têm aí de idade 8, 7, 5, 3 e 1 ano e 9 meses, o pequeno. Sim, Olha só. Seja muito bem-vinda, Bruna. Eu conheci você através da Fernanda, ela me passou e eu comecei a acompanhar o seu trabalho, participei de um curso que você compartilha, né, com as pessoas que te acompanham, que é o Pequenos Leitores. E mais do que isso, sou completamente inspirada por você, pelo trabalho que você faz com os seus filhos, né? Principalmente na área de incentivo à leitura, que não é o foco hoje da nossa conversa, mas eu creio que seja uma pauta para as nossas próximas conversas, né? Mas eu gostaria que você nos contasse a respeito desse momento. Nós aqui no programa, a gente deu o nome Momento com Deus em Família, mas a gente conhece também pelo nome de culto familiar, culto doméstico, hora do devô, né? Conte para nós o propósito desse momento, né? E como vocês iniciaram aí na sua família, né? Desde 2018 você tem inspirado a Fernanda e com certeza muitas outras famílias a organizarem a sua vida, a sua rotina para um momento como esse em casa. Então, conte para nós o propósito desse momento. Então, o propósito do culto doméstico, né? Ou esse momento com Deus em família, é discipular as crianças, né? Discipular os nossos filhos. Então, assim como as crianças vão à escola para aprender diversas disciplinas, ou ainda que os pais, né, ensinam também em casa seus filhos, como você falou, aí o foco aqui eu falo bastante sobre leitura. Então, da mesma forma como a gente ensina coisas para os nossos filhos, a falar, a andar, a comer, né? A gente também precisa, como a Bíblia nos ensina, nos instrui, ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, né? Isso é a base, então, esse é o nosso objetivo. Como a gente ama o Senhor e aprendeu sobre Ele, tanto eu quanto meu marido tivemos o privilégio de nascermos em lares cristãos. Então, fomos ensinados também pelos nossos pais a cultuar o Senhor, a adorar o Senhor, saber dos seus preceitos, ter familiaridade ali com a palavra de Deus. Então, dessa mesma forma como a gente foi ensinado, a gente
gostaria, né, de continuar, então, discipulando os nossos filhos nos caminhos de Deus, né? E nada melhor do que fazer isso, né? Acho que não tem nenhum momento mais apropriado do que parar em algum momento do dia para sentar e adorar a Deus, né, em família. Então, existe a questão do ensino, existe a questão da própria adoração ao Senhor. Se a gente fala que é cristão e que adora o Senhor como o único suficiente Salvador das nossas vidas, então o nosso dia tem que contemplar um momento de adoração a Deus, né? Então a gente gosta de fazer isso em família, reúne as crianças, então, para louvar a Deus, para aprender mais da Bíblia, para compartilhar pedidos de oração, às vezes conversar alguma dúvida que ficou do culto, né, de domingo que a gente foi, assistiu, as crianças viram, às vezes ficaram com alguma dúvida, a gente aproveita esse momento para conversar mais, expandir. Questões familiares também, às vezes algum pecado, ou algo, né, que a nossa família precisa melhorar, ou tá indo bem, e a gente tenta elogiar as crianças, então a gente usa também esse tempo do culto para mostrar a luz da palavra de Deus, como que a nossa família deve caminhar. Então acho que é basicamente isso, assim, né, a questão do discipulado e da adoração propriamente ao Senhor. Uhum. E me conta, como é que você despertou para isso? Você fala que teve alguns livros que você leu também, né? Como é que foi esse despertar? Então, logo que a gente se casou, eu e meu marido, no ano de 2012, a gente ganhou um livrinho de presente de uns amigos muito queridos, que se chama Adoração no Lar, do Joel Bick. E então eu comecei a ler aquele livro, ainda não tinha filhos. Na época, começamos a ler o livro e ver que era importante a gente ter um momento devocional, um momento juntos, para conhecer mais a Deus juntos, né? Ler a Bíblia, orar e tal. E era meio difícil, assim, a gente sentia dificuldade, porque cada um tinha o seu momento devocional individual, mas para unir aquilo parecia que a coisa não engrenava. Quando nasceu a nossa primeira filha, a gente sentiu uma urgência grande em ter esse momento do culto doméstico. Então a gente começou, quando ela começou a sentar no cadeirão, a gente foi meio um marco assim para nós. A hora que ela sentou, a gente, bom, agora ela já senta, ela tem que participar, a gente vai ter que dar um jeito aqui de começar a falar de Deus com essa criança, né? E ela tinha 6 meses, 7 meses na época, e foi ali que a gente começou a conseguir um pouco mais colocar na nossa rotina essa história de culto doméstico. Mas quando a minha filha... Assim a gente foi, né, continuando, insistindo com essa prática, enfim. Mas quando a minha segunda filha nasceu, isso já era o ano de 2016, a primeira de 2014, a segunda de 2016, a gente leu um livro chamado Família Guiada pela Fé. Família Guiada pela Fé, do Woody Balcão Jr. E nesse livro ele fala muito claramente sobre a importância da família, discipular os seus filhos, da família, pregar o evangelho no lar, como isso faz diferença na vida das crianças e como isso vai influenciar até depois, quando as crianças estiverem na faculdade, se depararem, né, ali com outro tipo de ensinamento, etc., como que ter raízes no evangelho faria com que essas crianças pudessem reagir de uma forma diferente, perseverando na fé, né? Sim. Então esse livro também foi muito importante para nós, assim, veio para trazer ainda mais segurança nesse momento, né, mais certeza e animar a gente no culto. E assim a gente, né, os tempos foram passando, acho que esses 2 livros foram os mais marcantes para nós, nesse sentido, mas desde então, digamos assim, desde o nascimento da nossa primeira filha, a gente vem lutando para isso, né? Colocar na rotina, cumprir, chamar todo mundo. Agora com 5 crianças, pensa, né? Então, reunir toda a turma, cada um pega a sua Bíblia e assim vai. Sim, É isso mesmo. Que bacana. Que gostoso, né? Saber que começou tão novinha, né? Sim. Há 6, 7 meses. Às vezes a gente fica esperando, né? Ao momento que eles vão entender e é agora o momento, né? Agora é o momento. Eu fiquei pensando na questão da organização, né? Com diferentes faixas etárias, né? A dinâmica do culto, como vocês organizam isso, o que vocês fazem nesse momento, né? Você falou da adoração, né? Da palavra, mas como é a dinâmica?
Existe um roteiro que você segue algum devocional? Quais são as histórias da Bíblia? Qual é a palavra do dia? Como é esse momento? Conte para nós. Bom, aqui em casa a gente já passou, como são muitos anos, né? Então a gente já passou por várias fases, mas digamos que aquilo que é mais a liturgia, entre aspas, né, do nosso culto, que é mais comum em todos esses anos, é que a gente faça a leitura bíblica primeiro. Depois a gente faz uma memorização ou de algum catecismo, de versículos bíblicos também. A gente tem esse momento de memorização. Depois a gente tem um momento de louvor e oração. A gente às vezes inverte a ordem, né? Às vezes começa com louvor, aí vai para a leitura da palavra, mas assim, fato é que esses elementos, esses 4, 5 elementos, é que são parte fundamental do culto nesse tempo, né? Então, leitura bíblica. Eu até peguei a cestinha do culto para mostrar para vocês, ó. Legal. Eu tenho uma cestinha. Eu coloco tudo num cestinho, não sei se tá dando para ver bem, a câmera tá desfocada. Agora focou, peraí. Sim. Aqui, ó. As Bíblias para todo mundo. Então, a gente tem um momento de leitura da Bíblia. A gente usa a Bíblia mesmo, como está aqui. Então, a gente gosta da versão Almeida Revista e Atualizada. Apesar de a gente ter aqui dentro também Nova Versão Internacional e uma Bíblia de Estudo de Genebra, que a gente gosta de ter, às vezes, para tirar alguma dúvida, alguma coisa que querer explicar um pouquinho melhor para as crianças. Então, a gente usa a Bíblia mesmo para os pequenos, mesmo para os que não sabem ler, mesmo a gente usa, é uma coisa que a gente gosta, assim, não abre mão. O que eu tenho? Eu tenho um livreto, assim, esse livro aqui é Confissões de Agostinho, mas ele tem um formato parecido com uma Bíblia, né? Assim, tem as letras miúdas, tem a folha mais fina. Então, geralmente, os bebês gostam desse livrinho, eles se ocupam, né? Fazem de mãe, abre pra mim. Às vezes eles vêm, abre, mãe. Então, eu faço e abro lá no capítulo para eles acompanharem, eles vão segurando. Ela tá levemente, assim, desgastada, né? Normal, né? Mas as outras também, né, estão um pouco, assim, de desgaste, mas faz parte. Eu tava pensando que esse ano eu preciso comprar Bíblias novas para a galera. Mas então a gente gosta de usar a Bíblia mesmo, a gente usa alguns esse aqui é um, deixa eu pegar pela capa, esse é um catecismo que a gente está usando agora. Eu sempre uso algum catecismo para as crianças memorizarem. Eu acho importante e gosto de investir. Então, por um tempo, acho que quando a Fernanda começou, eu estava usando do Bíblia, Brother Art, agora estou usando esse aqui, ó, que uma mãe, deixa eu esperar focar. Opa. Tá focado em você. Que pena, né? Tá, deixa eu ver se eu saio. Consegue pegar? Não? Não. Bom, tá, deixa eu ver será que eu consigo mexer na minha câmera? Melhor não, né? Enfim, Agora foi. Agora um catecismo. É um catecismo infantil, ele tá plastificado, tem as perguntinhas, né? Perguntas bem simples. Quem fez você? Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Então, perguntinhas para as crianças memorizarem, elas vêm com o versículo bíblico para a mãe poder conversar mais com a criança, embaixo, enfim. São perguntas básicas da nossa fé, que eu acho, esse é baseado no Catecismo de Westminster, né? É importantíssimo para as crianças terem, saberem, memorizarem essas perguntas que são básicas e muitas vezes nenhum adulto sabe responder, né? O que é pecado? Sim. Aí a gente fica assim, pecado é dar exemplos, mas não sabe o que é em essência. Então, por isso que eu digo que o culto a gente considera um momento importante para responder essas perguntas, ajudar as crianças a memorizarem, né? Para poder dar uma resposta, como Paulo fala, né? Dar a resposta da fé que eles professam, né? A gente também memoriza versículos, então tem alguns versículos também plastificados para memorizar com as crianças. E, bem, eu acho que é isso aí, a oração, né, que a gente faz junto com eles.
As crianças, às vezes, têm uma resistência com as minhas orações, que elas acham que eu demoro muito. Eu não faço oração para criança, eu faço oração geral, assim, eu faço a oração da família. Tá Então, certo. assim, eu vejo que tem muitas. É de cada família, né? Como é que vai fazer esse momento, mas acho importante as crianças ouvirem um pouco também daquilo que a gente coloca em oração diante de Deus. É claro que tem coisas que são mais sérias, ou não é assunto deles, então a gente não precisa estar ali junto com eles, conversando com Deus daqueles temas mais delicados, mas tem alguns temas que devem fazer parte, por exemplo, né, a construção da nossa casa. Todos os dias a gente orava pela construção da casa, envolvia eles nesse tempo de oração. Então, acho que isso é muito importante, né? E o momento de louvor, que a gente escolhe, geralmente louvores, né, canções que a gente canta na igreja, então canto congregacional, para que quando as crianças estejam no culto público, elas estejam familiarizadas com aqueles louvores, né? Possam cantar com alegria. Poxa, a mesma música que eu já sei, eu canto em casa, eu canto com meu pai. E de repente ela tá lá cantando no meio da congregação, com todos os outros irmãos, né? Velhos e novos, todo mundo ali junto, cantando o mesmo louvor para o Senhor, né? Então a gente escolhe assim as que canta também na igreja por isso, né? Também porque a letra sempre vai falar o coração deles. Tem louvores da minha infância que, nossa, várias vezes tem dias eu tô meio triste, ou acontece uma coisa. Às vezes eu lembro de um louvor que eu cantava lá na minha casa com os meus pais. Como isso marca, né? Então é essa marca que a gente quer deixar na vida deles, né? De louvar a Deus com alegria em família. E aproveitando o gancho dessa história do louvor, o meu marido, a gente não é uma família nada musical, a gente é péssimo com música de verdade, sem falsa modéstia, não temos essa habilidade. Mas um dia, conversando com um amigo nosso que é professor de escola de música, o Rafa, a gente tava falando, poxa, Rafa, tu deveria lançar um curso assim na internet para os pais de família poder tocar uma música no culto doméstico, não precisa ensinar muita coisa. É só aquele basicão assim para a gente tocar. E o Rafa pegou um violão da escola mesmo, emprestou pro Pedro e falou, cara, senta aqui que eu vou te ensinar. É assim, ó, faz assim, assim e tal. Olha, gente, eu não sei o que ele ensinou, ele deve ter ensinado assim, não sei se era 3 acordes ou nota, que eu não sei nem o nome. Eu sei que ele ensinou o suficiente e o meu marido sabia tocar. Olha, deu para ele tocar umas 10 músicas, talvez um pouco mais, que ele vinha e tocava. Que gostoso, as crianças amavam. Eu tô falando no passado porque o violão quebrou. Daí, aí a gente tá esperando o violão consertar e tal para voltar, mas foi muito gostoso. Então, assim, um elemento diferente que trouxe muita riqueza para o culto doméstico foi também a música, o violão, tá ali junto e tal. Então, isso é joia. Que bênção, que bênção. E você falou do teu esposo, né? A Fernanda havia compartilhado isso, né? Depois eu acompanhei também, tem um vídeo lá no Instagram, né? No seu Instagram, onde vocês compartilham sobre o tema, né? Culto doméstico, e aí conta essa história, né? Eu falei, olha que coisa linda, né? E aí me veio também para te perguntar como é a dinâmica. Todos vocês participam? Um dia é você que dirige o culto, ou é teu esposo? Ou também tem um dia que as crianças organizam e elas falam? Como é a dinâmica da participação de todos nesse momento? É assim, ó, geralmente é o meu esposo que conduz quando ele tá em casa, né? Então, tem alguns anos que ele é home office, então ele pode estar em casa, ele conduz. Quando ele trabalhava fora, ficava comigo, eu conduzia e às vezes de noite ele chegava, lia um salmo com as crianças, orava com elas, mas não fazia todas essas etapas, né? Que eu falei que eles acabam levando um pouco mais de tempo. Então, no geral, a gente faz a leitura agora que elas aprenderam a ler, tem bastante influência na leitura. Muitas vezes a gente pede para cada um ler um versículo, né? De quem lê, de quem sabe ler. Então, as crianças participam lendo também os versículos ali da Bíblia, né? Cada um na sua vez, e depois a gente pergunta, antes da gente explicar a passagem, a gente pergunta o que elas compreenderam, o que elas acharam interessante. Eu digo elas porque
os meninos ainda são bem pequenos, então Uhum. o João, que é mais velho, que tem 3 anos, vez ou outra fala alguma coisa ali que ele achou, mas no geral ele mais escuta do que participa comentando, assim, né? Então as meninas sempre trazem aquilo que elas acharam mais interessante na passagem. É difícil a vez que a gente lê e elas não falam nada. Elas sempre têm alguma coisa para, nossa, achei interessante que Jesus falou isso, ou que, né, aconteceu tal coisa. Poxa, que impressionante como Deus fez isso, né? E às vezes com perguntas também, né? Ah, mas o que aconteceu aqui? Eu não entendi. Por que que ele falou? Agora a gente está lendo Marcos, então o livro de Marcos tem vários momentos que Jesus se depara com algum endemoniado ou alguma coisa assim. Então elas têm dúvidas, mas como que isso aconteceu? Não, ficam impressionadas, né, com a situação. Uhum. Então é ali mais um momento bom para a gente poder ensinar, pregar, tirar as dúvidas. Então elas falam também nesse sentido, mais nas perguntas. Mas para conduzir ali, guiar esse momento, geralmente somos eu e meu esposo. Ele, geralmente, né, como eu falei, que conduz na maioria das vezes, mas eu também sempre tem alguma coisa que eu tô me metendo. Tô sempre ali dizendo alguma coisa, levantando alguma questão. E mãe, né, gente? Mãe quer sempre aplicar, né? Olha, vocês estão vendo aqui, ó, como que tá falando aqui na Bíblia? Olha só, Jesus tá falando. A gente não pode fazer isso. Ou a gente tem que fazer. Hoje a gente leu o Jovem Rico. Daí eu tenho é bem engraçado, porque a gente já vai percebendo as personalidades, né? Daí um já levantou a mão pro jovem rico, porque ele achava que as riquezas eram. Falei, tá vendo aí o nosso coração? Isso aí é para todos nós. Então, assim, é muito gostoso, assim, é um momento mesmo que a gente pode conversar com eles e vai vendo também as ideias deles surgirem sobre o evangelho, sobre quem é Jesus. A minha filha hoje lembrou de uma pregação que o pastor estava falando justamente no livro de João, que Pedro deu a resposta certa sobre quem era Jesus. Que Jesus perguntou para o jovem rico, né? Por que tu me chamas bom se só tem um que é bom? E aí a gente está conversando nesse tema. Ela foi buscar lá uma pregação que ela ouviu, não tem muito tempo, sobre a resposta certa sobre quem é Jesus. Então, é uma riqueza, assim, algo bem especial. E a dinâmica é bem essa daí, então. A gente fala, as crianças falam, fazem as perguntas, e assim Sim. vai. Uhum. Que legal, né? É muito bom a gente, como pai, poder ver esses frutos já começando na vida das crianças, né? De você poder ver ela linkando uma pregação com aquele momento, porque ela entende que isso é um valor para a família, que é importante, né? E essa até é uma questão. Vocês fazem diariamente e mesmo quando alguma das crianças não estão ou o seu marido não está, toca diariamente. É isso que eu tô entendendo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Geralmente no domingo, que a gente vai para a igreja, e sábado, não vou dizer que me comprometer que é todo sábado, mas geralmente todos os dias da semana a gente faz. Já tá na nossa rotina, assim, né? Bem. A gente até quando mudou de casa pensou de fazer de noite, mas para nós, por exemplo, funciona muito bem de manhã. Sei que tem muitas famílias que acordam, já logo saem, preferem fazer à noite. O melhor momento para fazer o culto é quanto mais gente estiver presente, né? Eu li uma vez isso, achei muito interessante. Então a gente tenta fazer no momento que mais gente vai estar presente. Esse é o momento que a gente escolhe. É verdade. Então, que gostoso, né? A gente ter esse momento e ter essa prioridade dos pais, né? Que bonito também ele se empenhar em aprender um instrumento para esse momento. Isso mostra para as crianças que é importante para a família, que é algo que se deve prezar. Sim. E falando em importância, né? Uma coisa que a gente sempre pensa com crianças pequenas é que elas não param quietas. E você falando, momento de oração, leitura da palavra, louvor, nos parece assim, meu Deus, é muito longo isso, meu filho não vai parar de jeito nenhum. Não vou nem começar, porque eu vou me frustrar, vou ficar irritada. Tem mães que às vezes a gente escuta comentando isso. E quando eu comecei também, uma tinha 1 ano e meio e o outro tinha uns 3 anos ali, né? Então, eu também fui vendo que eles andavam para lá, para cá. Aí eu ficava pensando, meu Deus, será que eles vão ficar sentados, para quieto? Bruna, como é que você lida com 5 aí, sendo um tão de pequenininho de 1 ano e 9 meses e a outra de 8 anos? Como que é conciliar todas essas atenções? Como que é a reverência? Qual é o limite que você deixa eles levantarem, não levantarem, falarem, não falarem?
Então, graças a Deus, eu tive uma criança por vez, né? Então, eu tenho os pequenos, as 3 primeiras têm intervalo de 1 ano e 5 meses, de uma para outra. Uhum. Depois eu tive um intervalo de 2 anos e 5 meses e 1 ano e 8 meses para o último. Então, assim, escadinha, tá? Uhum. Isso quer dizer que o meu culto sempre teve bebê. Até hoje, né? Então, até 2 anos. Se até 2 anos é bebê, eu tô tendo culto com bebê desde 2014. Não é fácil, eu posso te falar, posso te garantir que não é fácil, mas é algo que a gente valoriza, prioriza. Então, por isso a gente vai dando essa importância, né? Uhum. Então, desde pequenos, como a gente começou cedo, desde pequenos eles já crescem no culto. Então, imagina, eu tenho um bebê recém-nascido e uma outra criança, vamos supor, de 1 ano e meio, quando tudo começou, né? Eu tinha uma de 1 ano e meio e um recém-nascido. O recém-nascido já nasce no culto, né? Assim, não tem escolha, ele já nasce ali no culto doméstico. Então, eles vão crescendo, vão mamando no culto, vão ficando em pé no culto, vão ficando sentados no culto. Sempre eles estão participando. Entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente faz as coisas, é a mesma coisa que comer, é a mesma coisa que dormir. Quando a gente faz as coisas sempre no ritmo, os pequenos também vão entrando no ritmo, né? Então, vamos lá. Claro, pode ter alguém que vai começar que tem um bebezinho que não tem não tá nesse ritmo, não teve esse privilégio, né? Então a gente pode começar com pouco tempo. Né? Sempre a ideia de treinar bebês e crianças pequenas é começar com pouco. Então pode começar assim, 15 minutos. Um bebê consegue ficar 15 minutos parado no seu colo, ou não digo parado uma estátua, tá? Mas no sentido assim, sentado, tá? Assim, a gente tá ali lendo a Bíblia, ele tem que ficar sentadinho. Você pode oferecer, como eu falei, pode oferecer um livrinho como esse que eu tenho aqui, ou como um ilustrado, não tem problema nenhum. Dá um livrinho na mão da criança, do bebezinho, né? 7 meses, aí vamos ver, sentou, dá o livrinho, ele vai ficar segurando, ele vai colocar o livrinho na boca, ele tá olhando ao redor o que as pessoas estão fazendo. Se todo mundo, né? Vamos supor que tenha outros irmãos, se cada criança tá correndo para um lado, isso não traz nenhum entendimento para esse bebê de que é para ficar parado. Então, o certo, né, é que a gente ensine, que a gente eduque. Isso vai gerar, com certeza absoluta, vai gerar algum desgaste, vai gerar uma dedicação, vai precisar que os pais sejam ativos e não desistam, porque a criança não fica parada. Né? É nosso papel também ensiná-los a se comportar. Hoje mesmo, eu estou há anos nessa, e hoje mesmo eu estava conversando tanto com o meu pequeno de 3, como a minha filha que vai fazer 6 anos, ela tem 5 anos e 11 meses, ela nasceu no culto. Hoje eu conversei um pouquinho com ela, eu falei, filha, você já tá grande, presta atenção, a hora de orar é para fechar os olhos, é para juntar as mãos. Então, assim, a gente vai ter que pensar assim, eu vou ensinar meu filho, eu não vou ensinar de uma vez para sempre, eu vou ensinar, e como diz lá em Deuteronômio 6, e as inculcarás quando estiver andando pelo caminho, assentado em tua casa. Então a gente vai estar sempre ensinando sobre o Senhor e a forma de a gente adorar a Deus, que é com reverência. Eu falei, que interessante como Deus prepara as coisas, né? Hoje mesmo eu conversei com ela, eu falei, você acredita que Deus criou todas as coisas? Que Ele criou todo o universo, as estrelas, o sol? A gente está estudando isso, então tá muito grandioso na nossa mente. E ela falou, sim, eu creio. Eu falei, imagina que a gente está falando com esse Deus. A gente não pode estar com o olho aberto, tá assim, espalhada pelo sofá. A gente tem que estar concentrada, com o nosso coração voltado para o Senhor. Então, a gente só vai ter oportunidade de ensinar isso quando a gente se dispor a se desgastar. Quando a gente se dispor a sentar e for desafiado por eles não quererem fazer ou por eles ficarem viajando, né, durante o culto. Então, faz parte do nosso papel. Então, conversando, ensinando. Se é uma criança pequena, tem que conter fisicamente, né? Acho que até ali uns 2 anos, 2 anos e meio, às vezes você tem que ficar segurando a criança no seu colo e falando, papai tá lendo a Bíblia, a mamãe tá lendo a Bíblia, agora é hora de ficar quieto, agora é hora de cantar louvor. A mesma coisa que a gente faz no culto público. O pastor tá falando, agora é a hora de orar,
agora é hora de cantar, não tô vendo você cantar. Então, é o tempo todo educando mesmo, né? Então, claro, qual é a expectativa que a gente tem? Uma criança mais velha tem mais capacidade de se concentrar, tem mais capacidade de fazer boas perguntas, tem mais capacidade de compreender. O que não quer dizer que uma criança pequena não está sendo beneficiada por essa prática, não está compreendendo em alguma medida. Então, à medida que as crianças vão crescendo, elas vão tendo mais compreensão. Mas aí, puxando o meu tema lá da leitura, existe a linguagem, né, a comunicação da linguagem que a criança escuta, receptiva, aquilo que ela é capaz de receber e compreender, e a linguagem expressiva, aquilo que ela consegue expressar do que ela entendeu. Com crianças muito pequenas, 2, 3, 4 anos, a linguagem expressiva ainda não está completamente desenvolvida. Eles não conseguem dizer tudo que eles compreenderam, mas eles compreenderam. E pela fé que a gente tem no Senhor, a gente sabe que Deus está agindo naqueles corações, independente da idade. Hoje mesmo a gente estava lendo, Jesus foi chamando, deixem vir os pequeninos a mim, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente deve pregar, chamar o pessoal ali e crer que eles vão estar sendo alcançados pelo Senhor através da palavra, do louvor, né? Amém, que coisa mais linda, amém. né? E o que você diria para famílias que estão com desejo de iniciar um momento como esse? Por onde podem começar? Pegam a Bíblia e começam lendo qual texto, né? Qual livro? Que sequência, né? Tem uma sequência, né? Que essa família, ou também uma palavra para famílias que iniciaram e por questões, né, da dinâmica, da rotina, diversas atividades, pararam, né? O que você diria para essas famílias? Olha, eu diria para não desanimar. Eu tô sempre falando isso até no meu Instagram, com quem vem conversar comigo. Não desanima, não desanima, continua. Porque é assim mesmo que o Senhor nos chama, sempre a continuar. A gente vê, né, na própria palavra de Deus, Deus sempre falando com o seu povo, chamando o seu povo, ajudando, dando graça. E que busquem, né, que essas famílias que já começaram e estão, né, tendo algumas dificuldades, que continuem buscando ao Senhor, direcionamento dele, perseverando, sabendo que ele vai dar graça para continuar, mas a gente precisa se dispor, né, para esse tempo, para estar com ele, né. Para quem ainda não começou, eu recomendo que comece o quanto antes, nunca é tarde, nunca é cedo, pode começar a buscar a Deus, é sempre tempo, né, de buscar a Deus em família, melhor ainda. Então, que comecem logo. O que eu recomendaria? Eu gosto de começar com os pequenos, eu gosto de começar pelos evangelhos. Eu acho que o Filho de Deus encarnado, né? Ouvir sobre Cristo, sobre Jesus é muito precioso e mais palpável para os pequenos. Eu acho gostoso de dividir o evangelho dessa forma com eles, né? Até porque a gente tem aí o calendário de Páscoa, Natal, então tá sempre, né, ao nosso redor, as crianças acabam sendo bombardeadas também por outros temas aí. Então, acho legal pode usar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as crianças gostam bastante também, por aqui faz bastante sucesso. Acho interessantíssimo, assim, pode usar histórias bíblicas também, né? Tem um livro muito bom chamado Histórias Bíblicas Contadas por uma Mãe a Seus Filhos, da editora Shema, muito legal também, e ele vem com o texto bíblico junto, então, se você quiser ler ali a passagem da Bíblia menor e depois contar a história, né, de uma outra forma, fica bem legal também, não é ilustrado, mas é bem legal. Então, começar assim, lendo a Bíblia, orando, pode começar com pouco tempo, depois ir aumentando. Deus está vendo o nosso coração e eu tenho certeza que Ele é quem vai fazer multiplicar o pouco que a gente fizer com os nossos filhos, aquilo que a gente puder fazer, é Ele que vai dar crescimento. Verdade. Nossa, como é gostoso, né? Eu também tenho esse da Shema,
Acho bem gostosa a leitura, eles gostam bastante. E Atos também fez muito sucesso. Eles entendem realmente, Né? entram na história, né? Sim. É muito gostoso. E essa questão da atenção que você falou é essencial, porque é para a vida deles como um todo, né? Se eles souberem se portar dentro de casa com os pais, onde eles mais têm liberdade, de uma forma assim, quanto mais em outros locais. Né? Então, como é importante, às vezes a gente fala, é tão pequenininho, mas deixa andar, deixa isso, mas daí quando que a gente vai puxar, né? Tem que ser desde sempre, como você falou. Muito legal. Sim. E essa questão da educação, da atenção, ela não se dá de um dia para o outro, né? Igual você falou, é todos os dias você conversando, né? Hoje você teve essa conversa com a sua filhinha de 5 para 6 anos, né? De provavelmente coisas que você já tinha conversado, né? Então eu creio que também nós, como pais, não podemos nos cansar, né, de repetir coisas, né, porque ela está em processo de aprendizado, né, então é bem bacana isso. E eu queria te convidar agora também para você falar a respeito do teu ministério, né, Mamães por Vocação, contar um pouquinho como nós podemos ter acesso, né, de repente aí tem mamães nos ouvindo hoje, nesse momento aqui, com Deus em Família, nesse quadro do Geração para Cristo, e que está tendo acesso a Bruna Botelho nesse momento, né? E ser inspirada, né? Como nós. Eu até quero fazer um adendo. Sim. Porque a Bruna, ela não me ajudou só na questão do culto doméstico. Um dos problemas que eu tinha muito grande no começo, que a minha filha até 1 ano e meio não tinha aprendido a dormir. Sim. E a Bruna, com as dicas dela, nem tinha o curso ainda. Que ela tem hoje um curso de bebês ali, né? Durma Bem, Meu Amor, acho que é o nome, né? É E esse. eu indico para todo mundo, por mais que eu não tenha feito, porque só com as dicas que a Bruna deu ali no Sim. Instagram, antes do curso, eu consegui pôr a minha filha para dormir. Ela acordava de 3 em 3 horas até 1 ano e meio. E o meu Nossa. filho mais velho, tinha 3 anos na época, ainda acordava eventualmente. Então, às vezes, eu levantava 7, 8, já cheguei a levantar 9 vezes na noite. Não era incomum, era um zumbi. Mas as dicas da Bruna de rotina, de como lidar, a questão de juntar o culto também, tudo isso contribuiu, a minha busca com Deus mudou, Sim. né? Então, assim, foi um despertar incrível que você fez parte, eu quero te agradecer, porque Deus te usou, né? Usou amigas minhas que também se inspiraram em você e é uma benção. E hoje eu indico pra todo mundo. A minha irmã tá com um bebê pequeno, eu já falei, vai pra Bruna. Segue a Bruna, que é benção. Então, assim, a Bruna tem curso de dormir, né? De sono do bebê. Ela fala muito sobre rotina. A questão da leitura. Bom, apresenta aí, Bru, tudo que você tem. Ai, fico tão emocionada, fico meio até desconcertada, porque é tudo pela graça de Deus, né? Eu tô no Instagram há 4 anos mais, né? Tô desde 2017. Comecei assim, como quem não quer nada. Na época não tinha nenhum objetivo, mas as coisas foram surgindo. Comecei a conversar bastante sobre sono, mostrar um pouco como é que eu fazia com as crianças, fui sendo reconhecida por isso. Aí surgiu o curso do Meu Bem, Meu Amor. Eu já estava no 4º filho quando quando eu dei esse curso. Foi muito bom, é um curso realmente que tem ajudado muitas famílias e faz diferença, porque o sono é algo que dá uma atrapalhada, assim, né? É muito cansativo, a família se desgasta, então é joia. Tenho depois o curso Pequenos Leitores, que é um curso para pré-alfabetização, então as mães que querem ensinar os filhos a ler em casa. Existe muito isso, né? Antigamente era até mais comum, as mães gostavam de mandar as crianças primeiro ano alfabetizadas. A minha avó fez isso pelo meu pai, mesmo que ela só tinha até a 4ª série, mas ela tinha na cabeça que assim, não, tem que entrar no primeiro ano lendo. E é muito interessante, assim, de ver que até hoje isso é bem especial, né? Ensinar o filho a ler, então tem esse curso para quem precisar. Compartilho diariamente, né, da minha vida com as crianças, em casa, os meus pensamentos. É como se fosse um blog, né? Assim, algo de. Não é um lugar de vender conteúdos, assim, né? Não vai estar tudo organizado, tudo meio bagunçado. Ali tem foto, tem coisa de família. Mas é por isso, é a vida da gente, com a graça de Deus sempre, né? Não vão encontrar lá nenhuma mãe perfeita, nenhuma pessoa perfeita, porque a gente está desse lado aqui lutando, igual todo mundo que está do lado de lá, né, da câmera,
lutando para agradar a Deus, para ter uma vida que seja reta diante do Senhor e sabendo que é pela graça dele que a gente vai conseguindo levantar, né, tijolinho por tijolinho, como eu falo no curso, Deus é que vai dando graça para a gente colocar cada pecinha e, enfim, vai dando ainda a oportunidade de compartilhar daquilo que ele tem feito, então é tudo graça sobre graça. Glória a Deus, né? Que coisa bom. linda, que coisa linda. Eu estava pensando aqui, coisas que Deus faz, né? Fazer conexões como essas, né? Você morando aí em Santa Catarina, nós aqui em Curitiba, e quem sabe você também que está acompanhando esse quadro, Momento com Deus em Família, também está sendo abençoado por essa menina linda que sorri com os olhos. Isso que eu acho legal, né? Ela sorri, mas os olhos dela sorriem. E que coisa linda ver, assim, você apaixonada por aquilo que Deus colocou em suas mãos e abençoando tantas famílias, né? Tantas pessoas. E você me abençoou e tem me abençoado, né? Através da Fernanda, né, de outras mamães que já tiveram esse contato com você. Então, nós somos muito gratos a Deus por esse momento, por esse tempo que você está dispondo aqui da sua vida, né, da sua jornada, para estar conversando conosco e poder compartilhar com os leitores do Geração para Cristo, com as pessoas que estão nos acompanhando, um pouquinho desse momento que você faz aí com a sua família, de compartilhar a palavra, de orar, né, de adorar o nosso Deus. Que você que está nos acompanhando seja inspirado também a organizar a sua rotina, fazer um planejamento no seu dia a dia, para organizar aí esse momento, né, junto com os seus filhos, para ler a palavra, né, compartilhar testemunhos, respostas de oração, né, como a Bruna falou, né, colocam coisas de adulto nesse culto, né, como a casa que eles estavam construindo, colocaram nos motivos de oração e os filhos foram vendo o Deus respondendo a cada dia. Então, que você também seja inspirado a colocar aí na sua lista de oração junto com os seus filhos e buscar a Deus a resposta, né? A direção da família, né? Às vezes até para fazer uma avaliação na escola ou alguma situação com um amigo, né? Que as crianças às vezes precisam de auxílio, né, dos adultos para estabelecer amizades. E você pode colocar esses pedidos e orar pelos seus filhos, orar com os seus filhos. Então, que você seja inspirado. Eu vou colocar aqui depois para você o Instagram da Bruna, né? Para você entrar lá em contato e ser abençoado com o conteúdo que ela tem postado, né? Acompanhá-la lá no Instagram. E você tem um blog, Bruna? Não, é só o Instagram mesmo. Inclusive, tem uma live minha com o meu marido só sobre culto doméstico para aprofundar ainda mais nesse tema. Tem um destaque que eu respondi várias caixinhas. Então, quem quiser saber mais até sobre esse tema mesmo do culto, pode me chamar lá. Verdade. Ok. E uma coisa que a gente pode, né, encerrar falando, que aprendi também com a Bruna, a duras penas, é matar a nossa vontade, né? Ela fala, vontade, eu tenho de tomar um café. As outras coisas a gente tem que fazer e pronto. Isso pra mim foi tão forte, porque eu nunca fui do tipo preguiçosa, mas às vezes a gente reclama de fazer as coisas do dia a dia, ainda mais quando a gente é mãe. E o tempo todo, mãe, daí você tem que parar tudo que você tá fazendo, porque tem que fazer comida, tem que limpar, porque tem que, né? Ficou tão mais leve. Então, assim, parem de não querer, de só querer fazer o culto. Façam. Né? Não tem que ter vontade para fazer o culto e as crianças não têm que ter vontade de assistir o culto. Só façam, porque é para Deus, né? Exato. Perfeito. Amém. Bruna, Fernanda, muito obrigada por esse tempo precioso aqui. É um grande aprendizado para mim, creio que para você também que está aí acompanhando a gente. Bruna, que Deus abençoe você, seus filhos, seu esposo, sua família, seu lindo ministério. Verdade. E que você continue inspirando outras mulheres, né, a terem esse momento, né? Incentivar a leitura dos filhos e ensinar mamães a essa rotina, né, do sono, essa dinâmica da família, que Deus abençoe a sua vida. Do trabalho mesmo, Amém. né? Sim, Deus abençoe. Deus abençoe. E você que ficou aqui conosco, Deus abençoe a sua vida. Tchau!